Vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, leitura dos versículos 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, leitura dos versículos 22 a 26. Para lermos evangelhos, nós nos colocamos de pé. Evangelho segundo Marcos, Marcos 14, leitura do versículo 22 ao versículo de número 26. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, Tua palavra está aqui aberta. Rogamos, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Ilumina a Tua palavra, mas ilumina o Teu povo, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que venhamos entender a Tua palavra e mais, para que venhamos a praticá-la, sempre no intuito de honrar e glorificar o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Graças a Deus pela leitura da sua palavra, a igreja pode se assentar. O tema da nossa mensagem hoje é aspectos sobre a ceia do Senhor. Aspectos sobre a ceia do Senhor. O comentarista bíblico William Hendrickson, ele diz aqui: nesse ponto, a Páscoa passa a ser a ceia do Senhor, pois foi enquanto, perto do fim da ceia pascal, os homens estavam comendo livremente, diz o versículo 18, que Jesus instituiu um novo sacramento. Queria tomar o lugar do antigo. Algumas horas mais tarde, e o antigo símbolo, sendo sangrento, pois requeria o sacrifício do cordeiro, terá servido ao seu propósito para sempre, tendo alcançado o seu cumprimento na cruz do Calvário, no sangue que foi vertido na rude cruz. Então aqui Jesus, ao associar historicamente a Páscoa com a ceia do Senhor, deixou claro que o que era essencial na primeira Páscoa, podemos assim dizer, não foi esquecido na segunda. Ambos os ritos apontam para ele, o único e totalmente suficiente sacrifício pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Assim sendo, nós gostaríamos, nesta manhã, destacar alguns aspectos ou pontos importantes sobre a ceia do Senhor. Primeiro aspecto ou ponto, o símbolo do pacto. Em primeiro lugar, o símbolo do pacto. Diz o texto: Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Versículos 22 e 23
de Marcos 14. Jesus abençoa o pão e o parte. Ele toma o cálice e dá graças a Deus. O pão e o vinho são símbolos do seu corpo, símbolo do seu sangue. E assim a ceia do Senhor foi instituída. Nós sabemos que esse assunto, ou o assunto que orbita em torno da ceia, tem sido alvo de muitos debates até o dia de hoje. Principalmente quanto à configuração da ceia do Senhor. Nós temos a chamada transubstanciação. A Igreja Católica defende esta ideia, que o pão e o vinho, na hora da celebração, se transformam literalmente na carne, sangue, nervos e ossos de Cristo. E assim sendo, o sacrifício se repete na Igreja Católica, o sacrifício se repete dominicalmente. Existe a chamada consubstanciação. Essa ideia quem defende são os luteranos, a Igreja Luterana. O pão e o vinho permanecem os mesmos, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sobre os elementos. Eu confesso a vocês que eu me esforço para tentar entender, mas o pão e o vinho permanecem os mesmos, mas Cristo está presente nos elementos e sobre os elementos. Existe também a chamada memorial. A Igreja Batista e a Assembleia de Deus caminham com esta ideia. A ceia é um memorial. O pão e o vinho são somente símbolos. E a ceia é somente um memorial para conduzir o povo de Deus à lembrança do sacrifício de Cristo. Eu quero dizer que aí, para nós, está metade da sentença resolvida. 50%. Porque para nós, a ceia também é um memorial. Sem dúvida. Mas para nós, presbiterianos, para as igrejas reformadas, de um modo geral, nós entendemos que a ceia é mais que um memorial. Nós, ao partirmos o pão e ao compartilharmos o cálice, nós lembramos, sim, do grande sacrifício, do grande amor de Deus levado até as últimas consequências na cruz do Calvário, onde Jesus foi rasgado na cruz, onde Jesus recebeu sobre si a ira de Deus que era destinada a você e a mim, pecadores. Mas nós entendemos que a ceia também é um meio de graça, que quando nos servimos dela, somos fortalecidos espiritualmente para a continuidade da jornada. Há um aspecto, sim, místico, sobrenatural nesse momento. Mas o pão não se transforma em carne e o vinho ou o suco de uva, que é o nosso caso, não se transforma em sangue. E quando participamos desse momento, nós somos relembrados, mas também somos fortalecidos e edificados na participação da ceia. Nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo e somos fortalecidos espiritualmente para a nossa continuidade da jornada da fé como povo de Deus. É o símbolo. Mas em segundo lugar, o significado do pacto. O segundo aspecto, o segundo ponto, o significado do pacto. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, versículo número 24. Palavra pacto, ou palavra aliança, ou a palavra concerto. Não com S, mas concerto com C, é comum na religião judaica. A base da religião judaica consistia no fato de Deus ter feito um pacto com o seu povo, ter feito um pacto com Israel. E a aceitação do pacto está registrada em Êxodo capítulo 24, versículos 3 a 8. Ali está o registro e o acordo.
o pacto registrado. E o pacto dependia inteiramente de Israel guardar a lei. A quebra da lei implicava na quebra do pacto entre Deus e Israel. Deus era o juiz, e visto que ninguém podia guardar a lei, o povo sempre se encontrava em débito. Sempre devendo, sempre em débito. Mas aqui, Jesus introduz uma nova aliança, um novo pacto, uma nova realidade do relacionamento entre Deus e o homem, que não mais depende da lei, mas depende do sangue que foi derramado. Por isso, aí nós entendemos, o sangue de Jesus tem poder. Aí nós entendemos melhor esta frase, porque parece que a gente coloca um aspecto de magia. O sangue de Jesus tem poder de cumprimento naquilo que nós não podíamos cumprir. Depende do sangue que foi derramado e do sangue de quem? De Cristo, que não precisa ser repetido, a semelhança do sangue dos animais, mas como tem poder, fechou-se, encerrou-se. Antes o pacto era ratificado com o sangue de animais, mas o novo pacto é ratificado no sangue de Cristo. Na velha aliança, o homem buscava fazer o seu melhor e fracassava. Na nova aliança, Deus fez tudo pelo homem. Jesus fez pecado, Jesus fez maldição por nós. Seu corpo foi partido, seu sangue derramado. Mas nós frisamos aqui que essa redenção ela não é universal. E não sou eu que estou dizendo. Diz o texto que ele derramou o seu sangue em favor de muitos, mas não de todos. E não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. A redenção, ela não é universal. Pastor, Jesus não tem o poder de salvar a todos? Tem. Jesus tem o poder de salvar o universo. Mas, conforme Isaías capítulo 53, versículo 12, ele levou sobre si o pecado de muitos também, mas não de todos. Mateus capítulo 20, versículo 28, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de João capítulo 17, versículo 7, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Graças a Deus não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus que está dizendo. Nós fomos salvos pela intervenção divina, separados segundo a vontade de Deus. O sangue de Jesus é suficiente para remir o universo, já acabei de falar isso, mas ele foi derramado somente para aqueles que creem. Para os que creem. Terceiro aspecto, ou ponto, a consumação do pacto. Nós falamos sobre o símbolo do pacto, sobre o significado do pacto, e agora a consumação do pacto. Versículo 25, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. A ceia do Senhor nos conduz ao passado, quando nós rememoramos a crucificação de Jesus, o seu sacrifício vicário em nosso favor. Mas ele aponta para frente, ele aponta para o futuro. E nesse futuro, vislumbramos pela fé novo céu, nova terra, vislumbramos pela fé a cidade santa que descerá do céu, vislumbramos pela fé as festas, as bodas do Cordeiro, onde ele irá nos receber como grande anfitrião para esse grande banquete. E aí sim, ele beberá novo no reino, porque serão celebradas as bodas do Cordeiro. As bodas só ocorrerão na sua vinda.
no seu retorno, e aí beberá novo, não só ele, mas nós cearemos com ele. Devemos lembrar, e é muito triste quando, ceia do Senhor de novo, mais um domingo de ceia, de novo, aquilo tudo repetido, pão, vinho, cálice. Cada ceia do Senhor, as inúmeras celebrações da ceia do Senhor, vão desembocar na ceia das bodas do Cordeiro. A cada ceia é como nós nos aproximássemos cada vez mais daquelas grandes bodas. Então, ao invés de nos cansarmos, cada ceia celebrada deveria ser com maior alegria, porque a cada ceia nós estamos mais perto e mais próximos daquela grande ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro. Então, não é me cansar, mas é o contrário, me alegrar. Quantas ceias eu já participei nesta vida? Estou mais perto. O dia está mais perto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A cada ceia eu me aproximo daquele dia. A cada celebração eu me aproximo da redenção plena a ser realizada naquele dia. Eu não posso me cansar e dizer, hoje de novo é ceia do Senhor. Não, mais uma. Eu estou mais perto, a igreja está mais perto da vitória final. Esse deve ser o nosso sentimento. Encerrando aqui essa palavra, aplicando. Primeiro, nos alimentamos espiritualmente de Cristo e somos fortalecidos espiritualmente para que nós continuemos a jornada e nos aproximando daquela grande ceia. Segundo, nós fomos salvos pela intervenção divina, separados segundo a vontade de Deus. E lembremos, o sangue de Jesus ele é suficiente, mas ele é só para aqueles que creem. Terceiro, a cada participação desse meio de graça, a nossa fé e a nossa esperança vão se dilatando, gerando em nós uma alegria e perseverança rumo àquele grande dia, onde sentar. Eu não sei como vai ser isso. Eu não sei que tamanho de mesa vai ser essa para reunir todo o povo de Deus, povo do passado, os que já foram e que ressuscitaram, e os que estiverem vivos naquele dia, numa só festa e celebração, gozo, alegria, por toda a eternidade. É isso que deve encher o nosso coração de alegria. Hoje não é só mais um dia de ceia. De novo, não. Hoje, eu deslembrar, estou mais perto. Foi mais uma. Nós estamos mais perto. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado e Deus querido, muito obrigado, porque hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E Deus, a cada ceia nos aproximamos mais daquele grande dia. E que a cada ceia sejamos cheios do Teu Espírito, cheios de alegria, cheios de vigor espiritual, para prosseguirmos fiéis na jornada. Abençoa o Teu povo. E Deus, prepara-nos para este momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.